Senhor Jesus, abençoe a pessoa que está assistindo esse vídeo agora, através da Tua Palavra, através da verdade, que é a Tua Palavra, e através da iluminação, direção do Espírito Santo. É que eu peço e agradeço em Teu santo nome. Amém. Eu estou fazendo esse vídeo hoje porque, como unicista, tenho visto muitas coisas sendo ditas a nosso respeito, que na verdade não correspondem com aquilo que nós cremos. Chega a ser até patético muitas vezes. E procurando na internet, inclusive no YouTube, tem alguns sites, ou em algumas, até no YouTube, alguns filmes a respeito de o que os unicistas creem, em espanhol ou em inglês. Alguns são até debates entre unicistas e trinitários, mas não tem nada em português. E por isso eu hoje vou estar falando a respeito do primeiro assunto de uma série de estudos, se eu assim tiver tempo. Afinal de contas, eu preciso fazer bem feitinho, né? De uma forma clara. Vou falar sobre um assunto que me é importante agora. Eu quero falar sobre o batismo, os unicistas. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E antes que eu esqueça, nós não negamos o Espírito Santo, não. Ao contrário, eu fui batizado com o Espírito Santo antes de eu ter realmente completado 15 anos de idade. E desde então, graças a Deus, o Espírito Santo tem guiado minha vida. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu creio nos dons do Espírito Santo, e a Bíblia diz que uma vez que o Espírito viesse sobre a igreja, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando alguém falar que os unicistas não creem no Espírito Santo, querido, não vou dizer ouvinte, mas você que está me assistindo, essa pessoa está enganada, ela não sabe o que está falando. E hoje eu vou estar falando sobre um tema também bastante debatido, bastante polêmico ao nosso respeito, que é sobre o batismo. Nós batizamos em nome de Jesus Cristo e temos vários motivos para isso. Mateus 28:19, perdão, Mateus 28:19 é uma passagem muito conhecida e é nisso que a fé da maioria das pessoas está baseada. E diz assim, quem fala isso aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, que diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem. Você pergunta, por que então que vocês batizam em nome de Jesus? Que coisa mais estranha é essa? Nós temos motivos, e eu quero mostrar para vocês alguns desses motivos hoje, para que você compreenda. Muito bem. Esta passagem ocorreu exatamente quando Jesus estava para ascender aos céus, depois da sua morte e ressurreição, depois de ter sido glorificado através da sua ressurreição. E eu quero ver outras passagens paralelas que se encontram em Marcos e também se encontram em Lucas. Veja bem o que diz a palavra de Deus em Marcos, capítulo 16, versículo 16, a esse respeito. Versículo 15 também. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Veja só. Portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando-as. E aí, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado. Passagens paralelas, pouquinho antes de Jesus ascender. Lucas também trata desse assunto em seu último capítulo, capítulo 24 de Lucas, no versículo 47, e diz assim, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Muito bem, Jesus morreu na Páscoa. Dia de Pentecostes, tem o nome de Pentecostes, exatamente por ser penta, 50 dias depois do dia ou da festa dos judeus, chamada Páscoa. Então, 50 dias. A Bíblia nos revela, você pode ver isso, eu não vou perder tempo lendo essa, não é perder tempo, eu quero ganhar tempo não lendo essa escritura, mas Jesus andou aqui, depois de ressurreto,
durante 40 dias. Apareceu, desapareceu, várias vezes ensinou. E o apóstolo Paulo até fala que apareceu em uma só vez a 500 irmãos. Muito bem. Falando exatamente do seu fato, ou do fato dele ter sido morto e ressuscitado. E agora, aqui nós vemos, então, que se passaram do dia em que Jesus ascendeu aos céus até o dia do Pentecostes, quando o Espírito de Deus foi derramado sobre os que estavam reunidos ali naquele cenáculo, aproximadamente 120 pessoas. Se passaram no máximo 10 dias, porque 50 dias da Páscoa até o dia de Pentecostes. 40 dias que Jesus andou sobre a face da terra. Não se esqueça dos dias em que ele esteve sepultado. Então, no máximo, 10 dias, no mínimo, 7 dias. Entre esses dois acontecimentos. Tá? Portanto, havia uma memória vívida do que Jesus havia ensinado, Jesus havia falado para eles. Tanto é que, muitos anos depois, os evangelhos, pesquise, você veja a data em que os evangelhos foram escritos, mas muitos anos depois, quando o apóstolo Pedro já estava velho e quando a situação, os anos já se tinham passado, é que os evangelhos foram escritos. Então estava tudo muito fresco na memória dos discípulos, se comparado com a data em que os evangelhos foram escritos. Somente 10 dias depois é que Jesus ascendeu, depois de Jesus ter ascendido aos céus, no máximo, o Espírito foi derramado. E por que eu estou falando tudo isso e tantas vezes? Porque a palavra de Deus surpreende muitas pessoas. Em Atos 2, é o derramamento do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito, começa a pregar, e o resultado disso é convencimento. Jesus disse que quando o Espírito viria, ele convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E depois, quando Pedro pregou, diz o versículo 37 de Atos 2, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? O que nós vamos fazer agora? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, Jesus não tinha mandado batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por quê? Por quê? Que agora Pedro ordena que estas pessoas sejam batizadas em nome de Jesus. E aqui então tem a divergência, uma das divergências entre nós, unicistas, e as pessoas que são trinitárias. Existe essa divergência bastante grande e se diz muitas coisas a respeito. Mas antes de eu pegar e considerar caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, eu quero que você acompanhe comigo o que as Escrituras dizem. Porque, pensa bem, não importa o que eu digo, não importa o que outras pessoas dizem, mesmo que sejam pessoas bastante importantes dentro de uma hierarquia eclesiástica. O que importa é o que a palavra de Deus fala. Porque eu creio que a palavra de Deus é a verdade.